Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia. Eis o sentido, queridos irmãos e irmãs, deste canal de evangelização, para que você tenha acesso todos os dias ao Evangelho e também uma pequena reflexão, trazendo para o nosso dia a dia, para que a gente possa se alimentar, se fortalecer e ir à luta diariamente, já revigorados pela palavra do Senhor. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho é no sentido missionário. Está sempre nos enviando para podermos anunciar o próprio Jesus, o reino de Deus. E assim, como consequência, como diz o próprio Evangelho, a própria boa notícia, onde estivermos, adentrarmos na casa, a primeira coisa: a paz esteja nessa casa. Se ali tiver um morador da paz, um amigo da paz, a paz estará com todos. Com aquele que vem em missão, que deve vir em paz, é claro, cheio da graça de Deus, e aqueles que estão ali na casa, os moradores. E aí diz algo que é extremamente importante, que nesta visita não podemos deixar de agir como Jesus age. Por isso que diz aqui, logo no início do Evangelho: o Senhor escolheu outros 72 discípulos e o enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Então o sentido da missão é esse: é irmos, porque conosco, nos acompanhando, está Jesus. Por isso que lá na casa, se houver algum doente, como diz aqui, curai os doentes que nela houver. Isso, quem vai realizar essa cura é o próprio Jesus que nos enviou. É o próprio Jesus que caminha conosco. É o próprio Jesus que nos utiliza como seus instrumentos. Isso é maravilhoso. Se nós acreditarmos realmente no que diz o Evangelho, com certeza absoluta, pela fé, muitas curas, muitos milagres irão acontecer. Não tenho a menor dúvida. Hoje, por exemplo, é dia de São Lucas. São Lucas era considerado médico de homens e de almas. Então não era só no sentido do corpo. Lucas também, muitos milagres aconteceram, não pelo seu poder, mas por ele abrir o coração e a mente e deixar o próprio Senhor agir. E às vezes ele nem sabia que tinha realmente acontecido aquele milagre, porque ele estava sempre em missão. Então nós vamos em missão, nós colaboramos com o Senhor, fazemos aquilo que devemos fazer e continuamos em missão. E aí, aquilo que foi dito, como o próprio Jesus anuncia no Evangelho, digam: o reino de Deus está próximo de vós.
reino de Deus é o próprio Jesus que está naquela casa, que está sendo anunciado. Então, nesse sentido, o próprio Jesus, ele continua conosco, mas o resultado deste anúncio é ele mesmo que age. Somos apenas instrumentos. Eu creio firmemente, que de fato muitos, inúmeros milagres já aconteceram. Não tenho a menor dúvida. Principalmente quando nós falamos lá, ministramos a unção dos enfermos. Eu já vivenciei, já presenciei e já ouvi também, após a visita, muitos milagres. E é evidente que tudo isso foi realizado por Jesus. Não tenha a menor dúvida. Como Jesus é maravilhoso, como ele nos quer bem, como ele nos quer sadios de corpo, mente e espírito, para sempre o glorificar em vida. E um dia a maior alegria será nos encontrarmos com ele. Mas não tem pressa, sempre eu digo, vamos viver bastante nesse mundo como instrumento do Senhor. Deus te abençoe e abençoe toda a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.